Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e vamos falar de uma notícia urgente aqui nesse canal de cinema. Kathleen Kennedy não é mais presidente da Lucasfilm. Depois de 14 anos, ela deixa o cargo nesta semana e a gente vê uma festa extraordinária dentro das redes sociais, né? Até porque ela recebeu basicamente toda a culpa do quanto a imagem de Star Wars foi destruída desde que a Disney assumiu o comando, né? E aí a gente fica perguntando, né, até que ponto a culpa é dela, né? Porque, mas eu no fundo, sabe o que eu digo? Ela é a presidente da Lucasfilm. Ela tem a condição de chegar lá e falar, não pode ser desse jeito, etc. Até pra preservar a honra dela, etc. Tipo, se ela vê que o negócio vai dar errado, que o negócio é mal feito, né? Ela pode dizer não, e se a Disney não concordar, demitir ela, pelo menos ela não faz parte disso, né? Mas aí que tá o problema, né? Tipo, a Kathleen Kennedy, pra quem não sabe, é uma produtora lendária. Isso é uma coisa que a gente tem que falar, né? Tipo, ninguém vai tratar também só a Kathleen Kennedy, né? Como se fosse apenas, não, ela não fez nada de útil na carreira dela. Ela e o Frank Marshall, que é o marido dela, são dois dos maiores produtores da história do cinema. O primeiro filme que ela produziu foi Caçadores da Arca Perdida, né? Ela teve uma amizade de longa data, talvez ainda tem, com o George Lucas, com o Steven Spielberg, não sei com o George Lucas hoje, né? Acredito que tenha, né? Mas a gente sabe que ela produziu muitos filmes de Steven Spielberg, ajudou a produzir os 3 Indiana Jones, ela produziu filmes, acho que o Goonies, se não me engano, ou o Gremlins, né? O Gremlins, se não me engano, é do diretor lá do... Esqueceram de mim, esqueci o nome dele agora, né? Mas o Goonies, se não me engano, é do Richard Donner, né? Pô, olha, a mulher já teve... Também ela dirigiu... Ela produziu, quer dizer, o curioso caso de Benjamin Button, ou seja, ela trabalhou com o David Fincher, ela trabalhou com George Lucas, Steven Spielberg, Richard Donner. Para pensar nessa lista de diretores que ela já trabalhou. E sempre perto dos filmes do Spielberg. E a gente para pensar, cara, a mulher tem um currículo daqueles. Ela também trabalhou com Robert Zemeckis, já que ela produziu os De Volta pro Futuro. Então, olha só. A mulher fez produção desses filmes. Ela e o Frank Marshall são produtores fantásticos, mas eu tenho a teoria na minha cabeça que existe todo tipo de produtor. Eu acho que a Kathleen Kennedy é uma produtora logística, entende? E eu não tô querendo desmerecer porque esse trabalho em Hollywood é infernal. Conseguir financiamento para os filmes, conseguir alugar cenário, estúdio, trabalhar para conseguir, tipo assim, tirar pessoas de locações para filmagem, né? Para pra pensar, eu vou pegar aqui um filme que eu assisti recentemente, eu sou muito fã, o A Rocha, né? A Rocha é um filme que se passa na Ilha de Alcatraz, na prisão. O Michael Bay, que foi o diretor do filme, né? Ele não conseguiu permissão para trazer, tipo, fechar a ilha para ele ir lá gravar. Ele teve que sempre gravar com os turistas. Aí os turistas tinham que ficar em volta e tinha que ficar aquele trabalho. Imagina o trabalho que isso deve ter dado, né? Tipo, não é uma coisa simples, fácil de fazer. Então, assim, fazer todo esse trabalho burocrático não é uma coisa que compete apenas, por exemplo, ao diretor, entende? Isso tem que competir à produtora, né? E a Kathleen Kennedy produziu muito e muito bem. Ela não estaria ao lado desses caras se ela não fosse uma grande produtora do Spielberg, fazer contrato possivelmente com as empresas de figurino, chamar pessoas, os produtores também conseguem chamar gente que faz maquiagem, gente que faz fantasias. Então assim, é muito difícil o trabalho de um produtor em Hollywood, mas esse é o problema, né? Tipo, ela é uma excelente produtora logística, é o que tudo indica. Ela não é uma excelente produtora criativa, a gente vê isso claramente, porque ela não, como podemos dizer, né? Ela não interferiu a favor de Star Wars no meio dessa bagunça, ou ela tomou essas decisões. Não tem como ela sair inocente disso. Porque assim, o George Lucas, quando ele vende a Star Wars por 4 bilhões de dólares, que negócio, né? Ele disse já ter as histórias, né? Tipo, o que ele queria pro sétimo, oitavo filme, nono filme, os esboços, né? Do que ele gostaria de fazer. O Lucas também é um mentiroso, né? Já falou uma vez que ele queria... Ele tinha 9 filmes escritos e só tinha 6. Ele tinha 3, né? Os 3 primeiros, depois ele escreveu as prequels, né? Já tinha uma ideia do que ele ia fazer, mas aí ele falou lá, né? Tipo, os outros 3, né? Aí numa entrevista falou, não, eu não fiz, eu sou muito preguiçoso pra escrever, etc. Ele falou essas coisas. Ele se envolveu muito com as animações, né? Tipo, Clone Wars ele participava muito ativamente. Acho que inclusive foi ele o cara que trabalhou pra Clone Wars ficar cada vez mais violento, né? Tipo, porque nas 2 primeiras temporadas é show de criança, né? Aí ele percebe, as crianças cresceram, né? Porque tem umas cenas do Clone Wars, eu não falo isso como um problema, não, acho um acerto, né? Clone Wars é um desenho muito brutal a partir da 3ª e 4ª temporada. A 5ª nem se fale, né? Só olhar Darth Maul contra o Pré-Vizsla, ver como o Darth Maul termina a luta.
aquilo ali no desenho pra criança, né? Mas o que eu quero dizer é, tipo, a gente sabe que Star Wars, teve muita gente ali que entrou no meio, Dave Filoni, né? Tipo, o George Lucas trouxe ele pro lado das animações e ele colocou a Kathleen Kennedy, talvez acreditando que ela fosse dar ouvido às ideias que ele tinha. Ela não fez. Ou ela tocou por conta própria, ou ela aceitou os conselhos do Bob Iger ou da diretoria da Disney. E aí o que a gente viu? Essa catástrofe. Esses filmes, tanto lá, tipo, vou pegar O Despertar da Força, Os Últimos Jedi, a Ascensão Skywalker, são catástrofes. No meio disso tudo vai ter coisa boa. Porque, por exemplo, o Gareth Edwards dirigiu o Rogue One, é um filme muito bacana. Aí você, assim, até lembrei aqui, quem dirigiu acho que o Gremlins é o Chris Columbus, que fez o Esqueceram de Mim. Eu gosto de lembrar, falar disso aqui, mas vai lá. Aí a gente tem lá, por exemplo, Mandalorian, as 2 primeiras temporadas foram boas, a terceira não. Agora, Boba Fett é uma merda. Andor é muito bom, Andor é fantástico. É talvez uma das melhores coisas que Star Wars fez. Mas muitas séries, assim, a do Obi-Wan, misericórdia, né? A do Boba Fett, misericórdia. Tem muita coisa ruim que sai. O filme do Han Solo, né? Esse é até triste, que é o Ron Howard, o diretor. Eu sou fãzaço do Ron Howard. O cara fez Apollo 13, Rush no Limite da Emoção. É uma mente brilhante, cara. O cara é um diretor extraordinário. E aí a gente, pelo menos, assim, talvez... Eu sei lá, né? Que assim, ele fez muito filme fantástico, mas também fez muita merda também o Ron Howard, tem que ser justo aqui. Mas o que eu quero dizer a gente tem toda essa história aí, né, de ver, por exemplo, o episódio 7 é uma cópia do quarto filme, né, e é descarada, é um filme sem alma, né, aí você vai pro 8º filme, é um filme sobre uma nave sem gasolina, é tudo vazio, é reviravolta atrás de reviravolta, pela primeira vez você acha até legal, mas você vai vendo mais vezes o desrespeito ao personagem do Luke Skywalker, e o 9º filme, preciso comentar sobre o 9º filme, neta do Palpatine, Rey Skywalker, cara, esse 9º filme, talvez um dia eu vou ter uma live na Twitch, eu vou assistir junto com vocês, sofrer junto com vocês, porque o filme é uma atrocidade, uma desgraça tão inacreditável, né, que é difícil de descrever. E eu olho pra Star Wars e eu penso, né, é a maior franquia da história do cinema, talvez em termos de impacto da cultura pop. Porque assim, eu sei que teve agora a franquia da Marvel, etc, mas o Despertar da Força, gente, sendo um filme sem alma, ele arrecadou 2 bilhões, entende? Assim. Na época, quando ele foi lançado, nenhum filme da Marvel alcançou isso. 2 bilhões de dólares. O Ameaça Fantasma, quando ele foi anunciado, teve o trailer, né? As pessoas iam ver os filmes no cinema só pra assistir o trailer. O Meet Joe Black fez lucro, né? Que é o filme do Brad Pitt e do Anthony Hopkins, né? Horrível, inclusive. Mas esse filme fez lucro, porque as pessoas pagavam pra ver o trailer e ir embora. É um negócio bizarro, mas esse é o impacto que Star Wars já teve dentro da cultura pop. E a gente vê que filme ruim traz dano. Por exemplo, o Ameaça Fantasma faz... Na época ele não fez 1 bilhão, ele fez 1 bilhão depois do relançamento. Mas ele faz lá 900 e poucos milhões, é uma das maiores bilheterias da história quando é lançado. Aí vem o Ataque dos Clones, não é bom. E aí já cai para uns 600 e poucos milhões. Que na época, se corrigindo para a inflação, ajuda mais de 1 bilhão. E aí a gente tem o 3º filme. Esse deu mais dinheiro ainda, porque esse filme foi bom. O Vingança do Sith foi muito bom. E o relançamento foi um grande sucesso também. E aí a gente vê os filmes, 2 bilhões pro Despertar da Força. Os Últimos Jedi já cai para 1,3 bilhão, que é uma queda de 700 milhões, não é pouco. É uma queda muito mais pronunciada do que foi do Ameaça Fantasma pro Ataque dos Clones. E aí a gente tem a queda pro Ascensão Skywalker. O filme que encerra a saga Star Wars, ele soa para fazer 1 bilhão. Star Wars, gente. 1 bilhão é tipo assim, quando fala o Battlefield 5, né, o jogo, desapontou em vendas, né? As vendas foram baixas. Aí você vê o jogo na primeira semana vendeu 7,3 milhões de unidades, né? Para pensar na insanidade disso, 7,3 milhões de unidades. O jogo teve lucro. Na primeira semana já pagou todo o custo de produção de um jogo de centenas de milhões de dólares. Né? Dá 130 milhões, mas ainda assim, vendas abaixo pagam o retorno, né? Mesmo tendo lucro, as ações caem por causa da expectativa, né? Isso é Star Wars, né? Eu vou dizer que é um Battlefield 5, porque eu vejo qualidade em Battlefield 5. Eu não vejo qualidade em Ascensão Skywalker. Então, assim, não tem como isentar a Kathleen Kennedy disso. E ainda vem aquele Indiana Jones, né? Esse último filme aí. Cara, que filme terrível, né? Tipo, sabe por que ele é terrível? Eu tenho uma coisa pra falar que é... O Indiana Jones 5, ele parece um filme feito por fã. Ele não parece... Eu fico pensando... É o James Mangold, do cara que fez Ford vs Ferrari, Logan... 3:10 para Yuma. Você já viu esse filme com Russell Crowe e Christian Bale, de faroeste? Esse filme é magnífico, cara. Esse filme é fantástico. Eu fico pensando, esse cara, né, que
você vê lá o filme. Tem uma coisa que eu não gosto do filme tanto, que é a fotografia, eu não acho ela tão inventiva, mas a ação é muito bem feita, né? As cidades, os cenários, tudo muito bem feito, né? E as atuações. Esse cara fez um filme que o Harrison Ford atravessando a rua parece uma tela verde. Assim, o Harrison Ford tá com 80 anos, ele anda ainda, né? Assim, a luta no trem, é um filme de 300 milhões que é ofensivo, entende? Até a história do Indiana Jones, né? Tudo que já foi, tudo bem que o quarto filme já era ruim, mas o quinto, misericórdia. E aí eu fico olhando, esse é o último filme que ela produziu. Ela não produziu mais filme depois disso, né? E assim, ela, como eu disse, ela deve ser logisticamente muito boa, né? Tem uma história bacana, ela não recebeu um Oscar honorário à toa, ela tem uma contribuição bacana para a história do cinema, mas Star Wars, gente, né? Você precisa de gente criativa comandando, você precisa de gente que entenda o universo, precisa de gente que entenda de cinema como cinemático, entende? A história, a narrativa. Eu não sei se a Kathleen Kennedy entende disso, gente. Ela é uma produtora logística e gente como ela e como o Frank Marshall são importantes demais pro cinema. Isso não pode ser jogado para debaixo do tapete, a história toda que ela tem no cinema, mas ela manchou a história dela relacionada a Star Wars. Por isso que tem gente comemorando. Mas aí a pergunta que não quer calar é: o que a Disney faz agora que a Kathleen Kennedy sai? É alguém que conhece Star Wars que vai comandar? Vai ter uma independência para produzir isso? Esse é o ponto. Essa é a questão. Aonde a gente vai com Star Wars daqui para frente? Existe um plano para melhorar as coisas? Existe a Disney dando mais tempo para produzir? Talvez a Disney aprenda com os erros que eles tiveram ali, com a Marvel também. Mas Star Wars é um dano assim, inacreditável, gente. É um negócio surreal o quanto que foi danoso esses filmes. Hoje não tem garantia de que um filme de Star Wars vai fazer uma bilheteria fantástica. Teria que ter ou um diretor fantástico, coloca lá, o Denis Villeneuve. E eu pagaria pra ver um Star Wars do Denis Villeneuve, sem dúvida, né? Até porque ele ia chamar o Greg Fraser, bonito ia ser. Assim, é só jogar os filmes do Villeneuve, né? Mas a questão é, você olha pra tudo isso e pensa, cara, não dá, né? Tipo, Star Wars merece mais. Minha franquia favorita do cinema não pode ser tratada desse jeito. É a franquia favorita de muita gente, né? E a gente vê potencial, né? Se você tiver amor, carinho, olha os jogos, né? Tudo bem que esses jogos já tiveram problemas tipo assim, de desempenho, mas o Jedi Fallen Order, o Jedi Survivor, né? Cara, são jogos incríveis. Pra pensar também, o Battlefront 2 foi muito criticado, né? A DICE fez o Battlefront 2, mas hoje o Battlefront 2, eu fui jogar um pouquinho lá, cara, é divertido pra caramba, cara. Você vê que universo bacana é Star Wars. Não dá pra ser tratado com tanto desleixo como foi feito pela Disney e também pela Kathleen Kennedy. Essa notícia tem que ser comemorada, porque, assim, foram anos de uma gestão muito ruim e a Disney também foi muito complacente nesses anos todos. Era pra ter mudado ou a postura ou ter mudado a chefia de Star Wars, porque, assim, não dá pra ficar desse jeito. Agora, vai ficar na mão de quem? Filoni? Fravô? O que a Disney faz com Star Wars é um mistério agora, mas a verdade é, não dá pra conduzir do jeito que foi. Esses anos tem que ser um aprendizado, porque foi muito dano a uma franquia que, assim, marcou a história do cinema em geral. Existe cinema antes e depois de Star Wars, né? E a Disney não pode manchar isso. E pra mim, a trilogia da sequel não vai sofrer a reavaliação do tempo, né? Como as prequels sofrem, né? E pra mim, o único prequel que tive que ter sofrer, tipo, a reavaliação com o tempo é a Vingança do Sith. O Ataque dos Clones e Ameaças Fantasmas são ruins, não tem muito o que fazer. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.